liderança não é imposta, ela é construída. Juízes 4, verso 4 e 5, vai nos mostrar o tempo em que esta liderança de Débora foi sendo construída. Eu quero ler com vocês, então, Juízes 4, verso 4 e 5. Diz assim: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora se sentava debaixo de uma tamareira e recebia o povo de Israel, e ela ali, com sabedoria, ia ajudando eles a resolverem suas questões. A liderança de Débora, ela foi sendo construída ao longo de seus anos de atuação, como profetisa e juíza do povo, julgando as causas do povo. Debaixo de uma tamareira, Débora foi fazendo isso, foi conquistando a confiança dos israelitas com a sua sabedoria, com palavras de amor, de incentivo, de correção. Por isso ela era profetisa, não porque ela estava prevendo ações futuras, mas porque ela estava trazendo a correção de Deus e orientações de Deus ao seu povo. Certamente Deus tinha dado a ela os dons para exercer o ministério, então, ali profético e de juíza sobre o seu povo, deu a ela sabedoria para aquele momento. Mas preste atenção, conquistar a confiança do povo dependia dela, de como ela tratava esse povo, de como ela lidava com a dor do povo, de como ela orientava o povo. Moisés e Davi, por exemplo, pense em Moisés e Davi. Eles foram escolhidos por Deus para liderar o povo de Israel. Mas conquistar a confiança do povo e do exército de Israel dependia deles. Dependia das ações diárias deles. Tanto que o próprio Moisés, nós ouvimos, né, através da mensagem do pastor Décio, ele não queria ir, mas eu vou chegar lá, em nome de quem? Esse pessoal não vai. Ele tentou dar um monte de desculpa. E ele precisou chegar lá, encontrar o seu irmão Arão, e através de Arão começar a se aproximar do povo, para que aí sim ele fosse reconhecido na sua liderança. A liderança, ela se constrói. Você não chega num lugar, simplesmente bate o martelo e fala: a partir de hoje eu sou o líder aqui, todo mundo quietinho. Não é assim que funciona. Você vai ganhando, vai conquistando através dos seus atos, através do seu agir, da assertividade das suas escolhas, como foi acontecendo com Débora, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Davi. Nós ouvimos também no último domingo a história de Davi. Débora não se tornou líder pela força, uma mulher, nem pelo regimento de um estatuto. Ela se tornou líder porque era sábia e ouvia a voz de Deus. E o povo foi reconhecendo nisso ela. Então foi indo buscar nela palavras de sabedoria. Palavras que pudessem motivá-los diante de toda a dor que eles estavam vivendo, 20 anos oprimidos. E assim foi consolidando sua autoridade diante daquele povo. Assim como Moisés e Davi. Diferentemente, por exemplo, do rei Saul, a quem foi ungido para ser rei, mas por sua liderança não ser assertiva, não dar ouvido à voz de Deus, à sabedoria de Deus, ele foi perdendo aos poucos o seu povo, ele foi perdendo o seu próprio caminho, se distanciou de Deus e, por fim, perdeu o reino de Israel. Então, liderança é conquistada. E não é só dentro de instituições, não é só aqui dentro da igreja que eu estou falando, não é só uma liderança, por exemplo, como a do presidente. Uma liderança precisa ser assertiva para que comece a ser reconhecida pelo povo, senão, numa próxima eleição, não vai ganhar. Não conquista o povo.
Mas não é só, eu quero dizer que começa na sua casa. A sua liderança, ela precisa ser assertiva na sua casa, e você precisa construir essa liderança com seus filhos. Então, se você tem filhos pequenos, você ainda que é pai, né? Tem uns filhos pequenos, você precisa construir sua liderança sobre os seus filhos agora. Precisa ser assertivo agora com seus filhos. E aí você tem um livro chamado Bíblia, um manual que Deus nos deu, para que você possa educar os seus filhos no caminho do Senhor, e dessa forma construir uma liderança assertiva, de tal forma que quando os seus filhos passarem pela adolescência, você não vai ter dor de cabeça. Os seus filhos já reconhecem a sua liderança. Então, liderar com sabedoria é você seguir os princípios de Deus. Aplique a palavra de Deus e para de tentar liderar baseado no que o seu pai, teu avô fazia. A gente ouve muito isso, né? Você viu aquela historinha assim? Meu pai só olhava. Meu pai dava uma olhada nos filhos. Essa aí é uma liderança errada. É a liderança baseada no medo. Muitos adultos estão aqui. Têm problemas hoje por causa disso. A gente acha isso... Mas era tão bom, né? Porque aí o filho tremia, né? Tudo. Papai vai bater, vai pegar a vara de marmelo. Meu pai conta as histórias, meu avô, né? Ia lá e tirava todas as folhinhas. Aí o filho... tinha a pele quase cortada, uma violência. Isso não é assertivo. Então, para de olhar para esse modelo errado. A Bíblia não ensina isso. É isso que você quer gerar no teu filho? Trauma. Tem um monte de filhos hoje adultos cheios de trauma. E sabe o que é a consequência? É que, por eles terem sofrido tanto nas mãos dos pais, agora eles viraram um pai frouxo. Deixa os filhos fazer o que querem. Aí é o outro extremo. Então, aprenda com a Bíblia. De vez em quando tem que pegar a varinha assim. É verdade. Só que a gente fala uma coisa dessa, tem gente que depois vai vir punir, né? Se eu parar na cadeia por causa disso, vocês estão sabendo. Mas, de vez em quando, tem que usar a varinha. Disciplinar o filho, mas com amor, com misericórdia. Não é violência, não é querer que arranca, né, sangrou, ai Jesus, não é isso. É você salvar a alma do seu filho para que ele não vá para o mau caminho. Ele entender sim que tem alguém sobre ele tentando corrigi-lo e orientá-lo, de forma que ele vai crescer e vai olhar para você e vai dizer, meu pai me ama de fato. Porque ele se preocupava comigo, ele me corrigia quando eu estava no caminho errado para me ajudar a endireitar meus caminhos. Um filho que é largado, faz o que quer, vai lá no shopping, grita e o pai compra tudo que ele quer. Não, meu filho, não, isso nem. No final, lá na frente, ele vai dizer assim, meu pai não me amou, se preocupou em me corrigir, me ensinar. Então, siga a palavra, sabe? Não dá para a gente falar de tudo aqui, mas siga a Bíblia. Lidere seu lar. Lidere agora, enquanto seu filho é pequeno, de maneira correta. Para que quando ele crescer, ele vai te respeitar. Só que aí, querido, você precisa passar para o ponto 2. Existe um processo nessa jornada. Então, eu quero que você entenda isso. Segundo princípio, liderança se pratica delegando autoridade.